E aí, pessoal, tudo bem? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui no sertão, né, no estábulo aqui do gado, aqui com som ambiente, sem microfone. Eu prefiro assim, eu acho que fica mais natural, mais bonito, né? Mas vamos lá, nós estamos aqui hoje, queridos, para tirar aí uma dúvida, né, dos irmãos aí, né, da escatologia consumada, em relação a Apocalipse capítulo 1, versículo 7, onde a Bíblia diz, né, que quando Jesus voltar, todo olho verá, inclusive os que o traspassaram, tá? Então vamos lá, vamos interpretar esse texto aqui, né, à luz da Bíblia, tá? E com pontos importantes, com arguições. Primeiro, a escatologia consumada, querida, ela tem umas colocações interessantes da seguinte forma. Quando, em alguns momentos, alguns deles dizem que não creem no livro do Apocalipse. Que o livro do Apocalipse ele não é um livro inspirado. Em outros momentos eles dizem que não se deve levar tudo ao pé da letra, né? Inclusive o livro do Apocalipse, obviamente. Então, ou seja, a Bíblia diz que Jesus vai vir nas nuvens e todo olho vai ver. Todo olho vai ver Jesus nas nuvens, tá? Então, para eles isso é alegórico, que Jesus não vai aparecer nas nuvens, que todo olho não vai ver Jesus. Isso é apenas uma questão alegórica. Verão apenas o juízo dele, mas não ele. Só que o texto não diz que vão ver apenas o juízo dele. O texto diz que vão ver ele nas nuvens com poder e glória, tá? Então, para eles isso é alegórico. Aí a parte B do mesmo versículo que diz isso, fala que todo olho verá, inclusive os que o mataram. Tá? Aí para eles isso já é literal, não é mais alegórico. Você está entendendo a confusão? Tá? Então para eles, ou seja, quando algo é coerente ao que eles pensam, tá? Então é literal. Quando algo não concorda com o que eles pensam, eles fazem o velho malabarismo teológico para dizer é alegórico. Aí como é que pode? Um único versículo, Apocalipse 1:7, que diz que Jesus vai vir nas nuvens em glória e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram. Ou seja, a parte que diz que todo olho verá, tá? É alegórica. A parte que diz que os mesmos que o traspassaram é literal. Você está entendendo? Não tem como, querido, tá? Dessa forma, é uma forma teologicamente desonesta para interpretar a Bíblia, ok? Então, mas vamos lá. Então a Bíblia diz que ele vai vir nas nuvens em glória, todo olho literalmente vai ver Jesus nas nuvens em glória, é o que o texto diz e ponto final, tá? E obviamente até aqueles que o traspassaram. Por quê? Até aqueles que o mataram, se nós já estamos no século 21, ou seja, 20 séculos depois que Cristo morreu, e aqueles que mataram Jesus estão mortos, então cadê eles para verem Jesus vindo nas nuvens? Querido, vamos deixar a Bíblia interpretar a Bíblia. Eu acho que vocês esquecem dessa regra básica, a regra mais básica, que todo menino que quer pegar um microfone e pregar tem que saber. Que a primeira regra, a regra mais básica, o beabá é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então vamos lá. Como é então que essas pessoas, os mesmos que mataram Jesus, vão poder ver Jesus nas nuvens em glória? Mateus capítulo 25, quando ele vier em glória no seu trono de glória, reunirá todas as nações diante dele, não só judeus, todas as nações diante dele, todo o globo terrestre diante dele para a prestação de conta, tá? Aqueles a quem ele chama de bodes, à sua esquerda. Aqueles a quem ele chama de ovelhas, à sua direita, tá? E ali estarão todos reunidos diante dele. Aí se você for para Apocalipse capítulo 20, onde fala desse julgamento, o mesmo julgamento de Mateus 25, também está em Apocalipse 20, só que em Apocalipse 20, Jesus revela outras coisas que ele não revelou em Mateus 25. Em Mateus 25, Jesus revelou um julgamento onde todo mundo vai ter que estar diante dele para ser julgado. Os justos e os ímpios. Já em Mateus
capítulo 25, em Apocalipse capítulo 20, a Bíblia mostra claramente que o mar, o inferno, o Hades, vão dar os mortos que lá estão, tá? Ou será que isso também é alegórico, né? Cria alguma coisa aí para alegorizar esse negócio aí, tá? Vocês da escatologia consumada. Então o texto diz o seguinte, que lá o mar, o inferno, o Hades e sei lá o que mais, vão dar os mortos que lá estavam, tá? Para estarem diante do Senhor para serem julgados. Pronto. Por isso que aqueles que mataram Jesus vão ter que estar diante do Senhor e vão ter que vê-lo. Por quê? Porque tanto justos quanto ímpios ressuscitarão para estarem diante do trono do julgamento, chamado o julgamento do grande trono branco, e é o próprio Messias, o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus quem vai estar naquele trono em glória, julgando as nações, inclusive aqueles que o traspassaram. Por isso que já se passaram 2000 anos, aqueles que o traspassaram já morreram, mas mesmo assim verão o Senhor em glória para serem julgados conforme a Escritura diz, e não de acordo com o pensamento de alguém. Tá entendendo, querido? Eu não estou aqui tentando defender o que eu penso, meu amado. Eu sou totalmente escravo do que a palavra de Deus diz. Eu abro mão de coisas que eu penso, realmente eu estava errado. O que a Bíblia está dizendo aqui, realmente, texto com contexto, os pontos temáticos da Bíblia apontam para isso. Então, realmente eu estava errado, me perdoem, eu errei, o correto é isso aqui. Eu sou aberto a isso. Tá? Eu não fico aqui tentando usar o método indutivo, né? Eu tenho um pensamento, tenho uma ideia, tenho uma teologia própria que eu criei, ou que alguém criou e eu me engracei com ela, e é essa que eu defendo, então eu vou pegar os textos da Bíblia, usar o método indutivo, ou seja, induzir o texto da Bíblia a dizer aquilo que eu quero que ela diga para sustentar o que eu creio. Então isso é desonestidade teológica, tá bom? Eu espero, querido, se com essa aqui, tá? Biblicamente falando, não der para entender, meu irmão, então eu simplesmente lavo minhas mãos e desisto, porque realmente me parece não ter jeito, tá? Então, beijo no coração, um abraço a todos. Se achar que vale a pena, compartilha. Se não é inscrito ainda, se inscreve. Até a próxima aí, se Deus quiser.